Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Neto e eu sou um terapeuta especializado em transições de vida. Seja transições de carreira, se você quer sair de um trabalho e ir para outro, perda de peso, depressão, ansiedade, mudanças de países, ou então vícios e traumas passados. Esses são assuntos que são familiares para mim, porque eu já passei por todos eles. Então, já agradeço vocês primeiramente pela compreensão, porque já por 20 anos, mais ou menos 20 anos, eu não moro no Brasil. O meu português está um pouco enferrujado, então se vocês acharem que está um pouco estranho, eu já agradeço de antemão, com antecedência, a compreensão de vocês, porque a primeira língua que nós falamos aqui dentro de casa, minha esposa, minha filha e eu, é o inglês, e em segundo é o mandarim. Então, o meu português às vezes é estranho. Então, mais uma vez, pela terceira vez, obrigado pela compreensão de vocês. E o vídeo de hoje é sobre uma transição que, na verdade, não foi tão difícil para mim, no início, pelo menos, mas acabou sendo uma traumática experiência na minha vida, que para sair dessa experiência foi uma transição que deixou várias cicatrizes na minha alma, no meu coração, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, que foi conhecer as testemunhas de Jeová e embarcar nessa jornada espiritual. E essa é a história que eu vou contar para vocês hoje. Eu sou de Monte Carmelo, uma cidade lá do interior de Minas. Como diz o mineiro, lá aqui pertinho, lá do interior de Minas. Eu tinha 10 anos de idade, tinha acabado de perder o meu avô. Tinha apenas alguns meses que o alcoolismo, que já estava na minha família, que está na minha família por gerações, infelizmente ceifou mais uma vida, e dessa vez foi a do meu avô. E logo depois que ele morreu, passou alguns meses, eu como uma criança carente, por ser criado pelos meus avós maternos, porque meus pais eram adolescentes quando tiveram a minha irmã e eu. Logo que eu nasci, ou após eu ter nascido, meus pais se separaram. Eles não eram casados, mas eles se separaram. A minha mãe foi para Uberlândia para ganhar dinheiro, trabalhar e enviar para Monte Carmelo para ajudar no nosso sustento. Porque meu avô, ele vendia verduras, vendia alface na rua para sustentar a gente, para ajudar nas despesas de casa. Porém, ele era um alcoólico. Ele bebia todos os dias e chegava bêbado em casa. E o meu pai, ele se mudou para Belo Horizonte, se casou novamente, construiu uma nova família. E eu via ele uma vez ao ano, quando ele voltava para Monte Carmelo, a minha cidade natal, para ver a minha avó paterna. E naquelas ocasiões eu via o meu pai. Então eu cresci com uma carência muito grande de ter pais. Eu assistia desenhos, assistia às vezes os filmes que passavam na nossa televisão, que tinha apenas 4 canais. Era o SBT, a Globo, a Bandeirantes e um outro canal que eu nem lembro. Nesses desenhos que passavam na época, eu via as famílias sentadas, reunidas. Então era meu sonho ter uma família. Então eu cresci com esse vazio dentro de mim e por causa disso eu acabei me tornando um menino bagunceiro na escola, sempre queria chamar atenção, fazia as gracinhas, queria ser o centro da atenção, que hoje, quando eu olho para aquela situação, eu vejo que era apenas um carinho, uma atenção que faltou, infelizmente, de pais que eram adolescentes, que nem eles, na verdade, tiveram a oportunidade de ter, provavelmente, de ter pais que nós chamamos de um lar saudável. Infelizmente, eles não tiveram isso. Então, mas a história de hoje é como eu conheci as Testemunhas de Jeová. Então, só para dar um pouquinho desse background de como a minha vida foi, porque está conectado com a minha história de como eu conheci as Testemunhas de Jeová. Então, por ser uma criança carente, eu me lembro direitinho. Era uma manhã normal de domingo. Meus amigos e eu jogando futebol na rua. Só que naquela manhã, a rua de casa estava movimentada. Casais de pessoas passando de casa em casa. E isso me chamou a atenção. A minha curiosidade, como qualquer criança.
E eu pensei, vai chegar um momento que eles vão chegar na minha casa. E de longe eu já avistei 2 homens vestidos com uma roupa bonita, um deles com uma gravata, um terno. E na minha imaginação de criança, uma criança pobre do interior, eu já imaginei, oxa, quem são essas pessoas importantes que estão passando aqui de casa em casa? Eles vão chegar na minha casa a qualquer momento. E quando chegaram, eu parei de jogar o futebol, fui lá. E antes mesmo da minha avó e a minha irmã atenderem a porta, eles já estavam conversando comigo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que esse senhor elegante, ele me perguntou o meu nome. Isso para mim me cativou bastante. Ele estendeu a mão e falou, muito prazer, meu nome é Célio. Qual o seu nome? Aquilo já me tocou o meu coração, porque ninguém se importava com a criança de 10 anos de idade, principalmente comigo. Eu era um bagunceiro, um menino custoso, que queria atenção. E ali estava um senhor elegante, de terno, bem vestido, me dando uma atenção que eu nem tinha pedido. Aquilo já me cativou a minha atenção. Minha avó e minha irmã chegaram, abriram a porta e assim eles começaram a pregar. E logo em seguida ele abriu a Bíblia, pediu para me ler uma passagem na Bíblia, no Salmo 83:18, que na Bíblia deles falam que o nome de Deus é Jeová. Ele me deu um elogio, falou, oxa, como você tem um... Não sei porque eu estou falando oxa, que é um termo os grandes amigos meus do Nordeste falam. But anyways, ele me deu um elogio, falou, você lê muito bem, parabéns, você é uma criança inteligente. Se foi sincero ou não, eu não sei, mas eu me senti, eu tenho uma cachorrinha pequenininha, que é chamado Toy Poodle, porque ela é bem pequenininha mesmo. Eu me senti como um pequeno cachorrinho, um cachorrinho de rua que se você passar a mão nele, dá um carinho, ele te segue. E naquele momento foi assim que eu me senti. Ele pegou na minha mão, me chamou pelo meu nome, me perguntou o meu nome, me deu um elogio e me mostrou uma revista falando que um dia o mundo seria um paraíso perfeito. Eu vi crianças brincando com animais selvagens como o leão. Então, para mim, naquela idade de imaginação, aquilo me chamou muita atenção. Me fez pensar, eu quero morar num lugar desse, que parece ser tão maravilhoso. Mas o que eu preciso fazer para mim viver num lugar desse? Ele ofereceu a revista para a gente. Infelizmente, na nossa pobreza, a gente não tinha dinheiro para contribuir com a revista. Ele acabou dando a revista para mim, porque ele viu o interesse que eu tinha. E naquele mesmo dia, eu já atravessei a rua, fui em uma vizinha e falei, vizinha, você se importaria em estudar essa revista comigo? Ela aceitou. E naquele mesmo dia, eu pedi para ela me levar na reunião, porque eu queria sentar, eu queria ver aquele homem novamente. Era como que se por um instante ele tivesse me dado algo que eu sempre quis que o meu pai tivesse me dado. Atenção, carinho, amor. E ele me deu aquilo, então eu estava procurando, como um cachorrinho perdido, procurando aquele senhor que me deu a atenção e o carinho. Então foi assim que eu conheci as Testemunhas de Jeová e cheguei a ir à minha primeira reunião. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos especialmente sobre esse assunto, a transição da minha vida de antes de ser Testemunha de Jeová, transformando Testemunha de Jeová e anos mais tarde deixando as Testemunhas de Jeová. Então, para você que se vê nessa história ou conhece alguém que está passando por essa transição, peço a você que compartilhe esse vídeo com essa pessoa, já deixe o seu like nesse vídeo, que ajuda esse vídeo a se espalhar, a encontrar as pessoas que precisam nesse momento ouvir esse depoimento, essa história. Tá bom? E fique ligado para os próximos vídeos, porque vão ser sobre essa transição. Desde já, novamente agradeço a sua compreensão e paciência com o meu português. E se você estiver precisando de ajuda com alguma dessas transições de vida que eu mencionei no início do vídeo, eu estou aqui para te ajudar, ok? Um grande abraço, tenha um excelente dia e nos vemos novamente no próximo vídeo. Até mais!